O Corcunda de Notre Dame, clássico Disney. Uma manhã, quando os sinos da Catedral de Notre Dame começavam a tocar e ecoavam sobre os telhados de Paris, um titereiro cigano chamado Clopin entretinha uma multidão de crianças deslumbradas com o seu teatro de marionetes. "Os são", disse Clopin. "São lindos, não são? Tantas cores e sons, tantas modulações. Mas sabem, eles não tocam sozinhos." "Ah, não?" perguntou a marionete que Clopin tinha na mão. "Não", respondeu Clopin, apontando para o campanário. "Calem-se e conto-vos uma história. Uma história sobre um homem e um monstro." As crianças escutavam atentamente, enquanto Clopin lhes contava a história de uma família de ciganos que, há 20 anos, tinha chegado a Paris de noite para não serem vistos. Quando passavam junto ao cais, foram descobertos pelo malvado juiz Claude Frollo e pelos seus soldados. Frollo odiava os ciganos porque, para ele, representavam todo o mal. Quando prenderam a família, Frollo percebeu que uma mulher apertava uma trouxa de encontro ao peito. Julgando que escondia objetos roubados, o juiz ordenou aos soldados que lhe tirassem o pacote. A aterrorizada mulher apertou a trouxa com mais força e desatou a correr. Atravessou a praça e subiu a escadaria da magnífica Catedral de Notre Dame, onde estaria a salvo. Bateu as portas com desespero, gritando: "Santuário! Por favor, dê-me santuário!" Frollo então correu atrás da mulher, montado no seu cavalo, e tentou arrebatar-lhe o seu precioso pacote. Ao forçá-la, a cigana caiu pelas escadas de pedra e bateu com a cabeça. Frollo olhou para a mulher morta enquanto sustinha, com um ar triunfal, o embrulho que, para seu assombro, começou a chorar. "Um bebê!" resmungou Frollo, desembrulhando a trouxa. "Ah, não! Um monstro!" exclamou quando viu a pobre criança deformada que esta continha. Frollo procurou um lugar para se desfazer da criança e encontrou um poço. Já tinha a trouxa do bebê suspensa sobre a negra abertura quando ouviu a voz do arcediago da catedral, que lhe ordenava que parasse e que tivesse piedade da criança. Sobre o olhar atento de Nossa Senhora, Frollo temeu pela sua alma. Quando perguntou ao arcediago o que deveria fazer, esse disse-lhe que adotasse a criança e que a educasse como se fosse sua. Frollo concordou, mas com a condição de que a criança vivesse na Torre dos Sinos da Catedral de Notre Dame, a cargo do arcediago. A seguir, Clopin propôs uma adivinha ao seu fascinado público que ouvia a história do bebê. Adivinhem quem é o monstro e quem é o homem. Lá em cima, na Torre dos Sinos da Catedral, vivia um amável jovem que não sabia nada de Clopin, nem da história que este contava. O jovem também nada sabia sobre o mundo que havia lá embaixo, exceto aquilo que observava do alto da sua torre.
Chamava-se Quasímodo e tinha passado seus 20 anos de vida em Notre-Dame, encarregado de fazer dobrar os seus magníficos sinos. Esta era a sua missão, que o seu amo, o juiz Frollo, o tinha encarregado, e Quasímodo aceitava, agradecido e sem fazer perguntas. Embora Quasímodo vivesse sozinho, tinha 3 companheiros leais: Hugo, Victor e Laverne. Para qualquer pessoa, não passavam de simples gárgulas de pedra. Mas para o bom do Quasímodo, eram amigos que estavam vivos e falavam. Naquele dia, as 3 estavam ansiosas para celebrarem o ritual anual de contemplarem o Festival dos Bobos com o seu companheiro humano, como todos os anos. Mas Quasímodo limitou-se a entrar no campanário e olhou com tristeza para a perfeita miniatura da cidade que tinha esculpido no seu quarto. Laverne seguiu Quasímodo e perguntou-lhe: "Nunca pensaste em ir ao festival?" Já pensei, respondeu ele, "mas não posso. O meu amo Frollo disse que eu não sou normal." "Como tens amigos e guardiões, insistimos que vá ao festival", proclamou Victor. As gárgulas insistiram tanto que Quasímodo finalmente acedeu. "Irei", disse ele confiante. "Vou me lavar, descer estas escadas e atravessar estas portas." Mas quando Quasímodo confirmou a Frollo o seu desejo de ir ao festival, este disse-lhe: "Lembra-te, este é o teu refúgio", disse o juiz ao seu pupilo. O inocente Quasímodo, que confiava cegamente no amo, sentiu-se grato. "O senhor é bom para mim, amo. Desculpe", respondeu Quasímodo. Lá embaixo, na praça, uma linda cigana chamada Esmeralda tocava pandeiro enquanto Djali, a sua ágil cabrinha, dançava ao som da música. Ao passarem, as pessoas deitavam moedas no chapéu que estava pousado no chão. Entre a multidão estava o elefante Phoebus e o novo capitão de guarda de Frollo, recém-chegado à cidade. Olhou para Esmeralda e por um momento os seus olhares cruzaram-se. Mas outro cigano assoviou, indicando a Esmeralda que havia problemas. Esmeralda apressou-se a recolher o dinheiro. "Onde é que o arranjaste?" perguntou-lhe um soldado. "Ganhei-o, senhor", respondeu Esmeralda imediatamente. "Os ciganos não ganham dinheiro", acusou ele. "Roubam-no." Esmeralda esbracejou para soltar-se e, com a ajuda de Djali, que investiu diretamente no estômago de um dos soldados, conseguiu escapar. Phoebus ordenou ao seu cavalo, Aquiles, que se sentasse em cima do outro soldado para que Esmeralda e Djali tivessem tempo de desaparecer por uma viela. Pouco tempo depois, Phoebus apresentava-se a Claude Frollo no Palácio da Justiça. "Então, este é que é o intrépido Capitão Phoebus, regressado da guerra", disse Frollo. "Espero o melhor de um herói da sua dimensão."
Assim será, senhor, asseguro-lhe, disse Phoebus. Mas enquanto avançavam por um escuro corredor, o capitão ouviu alguém a ser açoitado e perguntou-se o que é que o juiz Frollo entenderia por justiça. Olhe, capitão, ciganos, disse Frollo em tom severo, apontando da janela para a multidão que rodeava Esmeralda, enquanto esta dançava. Os seus modos pagãos inflamam os instintos mais baixos do povo e devem ser detidos. Acredito que eles têm um esconderijo dentro dos muros desta cidade. Chamam-lhe a Corte dos Milagres. E o que devemos fazer, senhor? Perguntou Phoebus. Como resposta, Frollo esmigalhou um ninho de formigas escondido sob uma laje. Vamos, disse a Phoebus. Temos que assistir à festa dos camponeses. Será uma experiência muito educativa. Quasímodo vestiu um capote com um capuz e escorregou pela parede da catedral. O desfile do dia de pernas pro ar estava no seu apogeu. Os músicos tocavam, os camponeses dançavam e as crianças e os adultos corriam pela praça. Quasímodo não pôde evitar ser arrastado pela gente. Enquanto procurava um local onde se esconder, perdeu o equilíbrio e caiu no camarim de Esmeralda. Não te magoaste, pois não? Perguntou-lhe a linda cigana. Tirou-lhe o capuz e Quasímodo retrocedeu, à espera do grito que se seguiria. No entanto, Esmeralda felicitou-o. Grande máscara, disse ela. Ao perceber que não precisava de se disfarçar, Quasímodo passeou pela praça, emocionado pelos festejos. Em breve, chegou a hora da atuação de Esmeralda. Começou a dançar até a tribuna onde estava Frollo. Embora simulasse que ela o repugnava, o juiz não conseguia deixar de olhar para ela. O mesmo se passava com Phoebus e Quasímodo. Esmeralda piscou um olho a Quasímodo e o jovem corou. Quando acabou de dançar, Clopin voltou ao palco para anunciar a coroação do rei do Festival dos Bobos. À medida que as pessoas subiam ao palco com as suas grotescas máscaras, Esmeralda viu Quasímodo e puxou-o para o palco. Esmeralda passou revista aos concorrentes a Rei dos Bobos, tirando-lhes a máscara. Mas quando chegou ao pé de Quasímodo, percebeu que não era máscara. Todos gritaram, assustados, e Clopin disse: queríamos a cara mais feia de toda Paris? Aqui a temos! Clopin tranquilizou as amedrontadas pessoas, que depressa começaram a passear Quasímodo pelas ruas como o rei dos bobos mais feio da história. De repente, começaram todos a atirar-lhe frutas e a troçar dele. Frollo não fez nada, nem sequer quando atacaram Quasímodo ao pelourinho, e ele, aterrorizado, lhe pediu ajuda. Estava decidido a castigar Quasímodo por este lhe ter desobedecido. Esmeralda apressou-se a acudir a Quasímodo. Frollo enfureceu-se e ordenou que prendessem a jovem. Depois de uma fuga alucinante para escapar aos soldados, Esmeralda e Djali
disfarçadas de velho barbudo, entraram na catedral. Foebus seguiu-a, mas em vez de deter Esmeralda, disse a Frollo que esta tinha pedido santuário. O arcediago assegurou-lhe que ninguém lhe podia tocar enquanto estivesse sob a proteção da igreja. Quasimodo voltou para o seu quarto com o coração destroçado. Esmeralda seguiu e desculpou-se pelo sucedido no festival. No campanário, Esmeralda ficou maravilhada com a miniatura de Paris que Quasimodo tinha esculpido. Felicitou-o pela sua habilidade e ele aceitou timidamente os seus elogios. Ao falar com uma pessoa tão amável, Quasimodo começou a pôr em causa aquilo que Frollo lhe dizia sobre os ciganos. Quando Esmeralda lhe disse que ele não era o monstro que o amo lhe dizia ser, Quasimodo quis acreditar com todas as suas forças. Quasimodo mostrou a Esmeralda um modo surpreendente de sair da catedral sem serem vistos. Pegou na jovem e na cabra e habilmente desceu pela torre, deslizando rapidamente pela fachada da catedral. Ao chegar lá embaixo, Esmeralda deu-lhe um beijo e um colar de tecido. Isso vai ajudar-te a encontrar a corte dos milagres, disse-lhe. Depois desatou a correr. Quando Quasimodo regressou ao campanário, Foebus procurava Esmeralda. Pediu-lhe que lhe dissesse que não lhe queria fazer mal. Depois de Quasimodo deixar Foebus às gárgulas, felicitaram-no. Elas achavam que Esmeralda estava apaixonada por Quasimodo e, embora ele lhes dissesse que não, no fundo do seu coração, queria bem que fosse verdade. Quando Frollo soube que Esmeralda tinha escapado de Notre-Dame, mandou os seus soldados revistarem Paris inteira. Até deitou fogo à casa de um moleiro, convencido de que a sua família dera asilo aos ciganos. Foebus compreendeu então a maldade de Frollo. O valente capitão entrou no moinho em chamas e salvou a família. Frollo condenou-o imediatamente à morte, mas Foebus conseguiu escapar. Na fuga, Foebus foi atingido por uma flecha e caiu no rio. Frollo julgou-o morto, mas Esmeralda salvou-o e levou-o para Notre-Dame. Ao princípio, Quasimodo pensou que a sua visita significava um carinho especial por ele, mas em breve percebeu que ela tinha recorrido a ele como amiga para lhe pedir que escondesse Foebus. Quando Quasimodo a ouviu a falar com Foebus, compreendeu claramente quanto ela gostava do capitão e ficou com o coração destroçado. Inesperadamente ouviram a carruagem de Frollo. Esmeralda pediu a Quasimodo: promete que não lhe acontece nada. Frollo foi ter com Quasimodo e sentou-se à mesa, debaixo da qual Foebus estava escondido. Frollo notou que Quasimodo se comportava de uma forma estranha e começou a suspeitar. Acho que estás a esconder-me algo, disse Frollo. Quasimodo hesitou, mas recordou a promessa que tinha feito a Esmeralda. Oh, não amo, protestou Quasimodo.
Frollo reparou na estatueta de Esmeralda que Quasimodo tinha acrescentado à sua cidade miniatura. Ela não te atormentará mais, disse o juiz, queimando a figurinha. Sei onde fica o seu esconderijo e amanhã, ao romper da aurora, atacarei com 1000 homens. Quando Frollo se foi embora, Phoebus pediu a Quasimodo que o ajudasse a encontrar Esmeralda. Mas ele, magoado e confuso, com medo de voltar a desobedecer Frollo, recusou-se a acompanhá-lo. Finalmente, pensando na sua amizade com Esmeralda, decidiu ajudar Phoebus na busca pela cigana e salvá-la das garras de Frollo. Observados por Frollo, Quasimodo empreendeu a marcha com Phoebus. Quasimodo mostrou a Phoebus o amuleto e explicou-lhe que era um mapa de Paris. Seguiram o mapa até o cemitério e Quasimodo encontrou umas escadas ocultas sob um túmulo e ambos desceram por escuros túneis. Havia montes de caveiras empilhadas contra a parede e esqueletos em túmulos abertos à sua volta. Silenciosamente, os esqueletos, que eram ciganos disfarçados, levantaram-se e começaram a segui-los. De repente foram tragados pelas trevas. Quando a luz voltou, estavam rodeados de ciganos. O que é que temos aqui? Disse Clopin, saindo de entre a multidão. Phoebus e Quasimodo foram conduzidos a um pátio no centro do incrível lugar no qual se viam duas forças. Esperem, protestou Quasimodo. Ouçam-nos. Mas Clopin não tinha intenção de ouvi-los. Fez um julgamento de marioneta simulado, no qual eles foram declarados culpados de serem espiões de Frollo. Estavam quase a serem enforcados quando apareceu Esmeralda. Parem, parem, gritou, não são espiões. Este soldado salvou a família do moleiro e Quasimodo ajudou-me a escapar da catedral. E por que é que não disseram antes? Perguntou Clopin com ar inocente, enquanto Esmeralda lhes tirava as mordaças. Phoebus voltou-se para a multidão e gritou: viemos avisá-los que Frollo vem para aqui. Diz que sabe onde se escondem e que vai atacar ao amanhecer, acrescentou Quasimodo. Temos que agradecer a valentia de Quasimodo, disse Phoebus. Sem a sua ajuda, nunca cá teríamos chegado. Nem eu! Gritou Frollo, que tinha aparecido com um exército de soldados. Querido Quasimodo, eu sabia que um dia virias a ser-me útil, disse. O que é que queres dizer? Perguntou Esmeralda. Trouxe-me até ti. Ele nunca desilude o amo, disse Frollo. Enganaste-o, acusou Esmeralda. Quasimodo estava horrorizado. Tinham capturado seus amigos por sua causa. Caiu aos pés de Frollo a chorar. Amanhã acenderemos uma pequena fogueira na praça. E vocês estão todos convidados, disse Frollo. A seguir, os soldados levaram Esmeralda e Phoebus e acorrentaram Quasimodo no campanário. Já era noite quando acabaram de construir um estrado na praça. Então apareceu Frollo e, enquanto os guardas atavam Esmeralda no poste, anunciou: a prisioneira
foi declarada culpada de bruxaria e a pena é a morte. Perto dali, Phoebus estava encerrado numa jaula, rodeado de guardas. Observava imponente Frollo aproximar-se de Esmeralda. Na torre, Quasimodo permanecia ajoelhado, imóvel e derrotado, enquanto as gárgulas lhe diziam que tinha que salvar a sua amiga. Deixem-me! Gritou Quasimodo furioso. Muito bem, Quasimodo. Nós deixamos-te em paz, disse Hugo. Nós somos de pedra, mas pensávamos que tu eras feito de algo bem mais forte. A voz de Frollo ecoou lá embaixo. Aqui atendes, para que todos vejam que tipo de monstro é. Não! Gritou Quasimodo, forçando as correntes. Quasimodo puxou pelas correntes com todas as suas forças e as colinas, às quais estavam presas, cederam. Estava ele livre. Quasimodo escorregou rapidamente pela parede da catedral abaixo e saltou sobre o estrado da praça, resgatando Esmeralda. Quando os soldados se lançaram atrás dele, manteve-os afastado com a ajuda de uma viga. Depois, subiu com Esmeralda pela fachada de Notre-Dame, enquanto a multidão observava atônita. São e salvo, Quasimodo empolerou-se na varanda e ergueu Esmeralda, que tinha perdido o conhecimento acima da sua cabeça. Santuário! Gritou, santuário! Tomem a catedral! Rugiu Frollo, embora não tivesse autoridade sobre a igreja. Uma vez na Torre dos Sinos, Quasimodo deitou Esmeralda sobre uma enxerga de palha e tentou dar-lhe um copo de água. Esmeralda tinha o rosto frio e a sua mão pendia inerte. Quasimodo veio à varanda e viu os soldados de Frollo que rodeavam a catedral. Quasimodo atirou troncos de madeira e lajes, dispersando os soldados. Depois agarrou numa viga, como se não tivesse peso, e atirou-a pela varanda. Caiu sobre a carruagem e cavalos de Frollo, que gritou aos soldados: Voltem aqui, covardes! Peguem essa viga e arrombem a porta! Entretanto, Phoebus tinha se apoderado das chaves dos guardas e tinha conseguido libertar-se e libertar Clopin dos carros nos quais estavam encerrados. Cidadãos de Paris, gritou Phoebus, Frollo perseguiu o nosso povo, saqueou a nossa cidade e agora declarou guerra à própria Notre-Dame. Vamos permiti-lo? Não! Gritou a multidão enfurecida, seguindo Clopin e Phoebus até a catedral. No interior de Notre-Dame, Quasimodo e as suas amigas, as gárgulas, enfrentavam as tropas de Frollo da melhor maneira que podiam. Laverne mandou as pombas lançarem-se em voo picado sobre os soldados, e Hugo e Vitor atiravam-lhes caliça a cabeça. Quasimodo começava a cansar-se. Os soldados pareciam não ter fim. Podia ouvir as portas da catedral acederem aos golpes nos soldados. É inútil, disse descansando um pouco. De repente, teve uma ideia. Hugo e Vitor atiçaram o fogo debaixo de uma enorme cuba de chumbo que Quasimodo guardava no campanário. Este meteu uma cunha debaixo da cuba,
fazendo uma alavanca, e utilizou todas as suas forças para voltá-la. O líquido incandescente deslizou pelas paredes, caindo como uma cortina vermelho viva sobre as portas da catedral. Os soldados soltaram o ariete e fugiram, deixando Frollo a espumar de raiva. Frollo esquivou-se da cascata e conseguiu abrir a porta da catedral com a espada. Quasimodo gritou: "Conseguimos, Esmeralda! Acorda!" Mas os seus gritos de alegria não obtiveram resposta. Esmeralda continuava imóvel. Frollo apareceu no umbral do campanário e viu Quasimodo, que chorava ao lado do corpo inerte da Esmeralda. Quando Quasimodo se ajoelhou, Frollo ergueu uma adaga sobre a cabeça da jovem, mas Quasimodo viu a sombra de Frollo na parede a tempo e derrubou o seu atacante. Enquanto contemplava o amo que tão mal o tinha tratado, Quasimodo compreendeu a verdade. "Durante toda a minha vida, disseste-me que o mundo era um lugar escuro e cruel", disse Quasimodo. "Agora vejo que a única coisa cruel e escura no mundo és tu." Nesse momento, ouviu-se uma voz suave. "Quasimodo!" Era Esmeralda. Quasimodo correu para ela e tomou-a nos braços, enquanto Frollo o seguia com a espada desembainhada. Frollo feriu Quasimodo enquanto tentava agarrar Esmeralda com um braço e agarrar-se a uma gárgula com o outro. "Tem sido uma pedra no meu sapato durante demasiado tempo, Quasimodo", disse Frollo. "E agora vou fazer aquilo que deveria ter feito há 20 anos atrás." Depois de uma luta, ambos caíram da varanda. Esmeralda agarrou Quasimodo. Frollo agarrou-se a outra gárgula. Mas agora Esmeralda estava ao seu alcance e Frollo ergueu a espada. Nesse preciso momento, a gárgula onde ele estava agarrado desprendeu-se e Frollo caiu a pique sobre a praça. Esmeralda já não conseguia segurar mais Quasimodo. A mão soltou-se e ele também começou a cair. Rapidamente, Phoebus apanhou o seu nobre amigo. Ao amanhecer, todos os habitantes de Paris, incluindo os ciganos, trabalharam ombro a ombro para apagar as marcas das maldades de Frollo. Quando as portas da catedral se abriram, Esmeralda e Phoebus caminharam de mãos dadas até a praça. Um instante depois, Esmeralda chamou Quasimodo. A multidão curiosa rodeou-o sem saber o que fazer ou dizer. Então, uma menininha aproximou-se de Quasimodo e acariciou-lhe suavemente o rosto. "Viva Quasimodo!" gritou Clopin. No campanário, as gárgulas sorriam ao contemplar o que se passava nas ruas. "Hip, hip, hurra!" gritava a gente em júbilo, com Quasimodo em ombros pela praça. "Hip, hip, hurra!" gritavam as gárgulas para aclamar o herói da cidade. E assim chegamos ao fim de mais essa história. E como eu sempre dedico estas leituras a um dos meus alunos, essa aqui vai para uma aluna muito especial. Vai para a Diana.
A minha querida Luna, que vai interpretar uma lagartinha que se transforma numa linda borboleta na nossa peça de final de ano. Um beijinho para ela e para todos vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal e indicar este canal para os seus coleguinhas. Um beijinho e até a próxima!